Nós não teremos intervalo entre as mesas, deixa eu dar uma explicação, porque nós logo em seguida teremos o coquetel de lançamento do livro em homenagem aos 50 anos. Então, mas tem um cafezinho e uma água lá disponível para quem estiver precisando, tá? Fiquem à vontade. Bom, primeira vez que eu falo institucionalmente aqui, né, da mesa daqui, então, boa tarde a todos, é uma grande alegria estar aqui comemorando os 50 anos do IBDT. Eu faço parte dessa história na última década, faz 12 anos que sou associada ao Instituto, e o Instituto tem uma função primordial na minha formação e na formação de tantos alunos, e eu queria fazer, nesse dia tão importante, um agradecimento à pessoa que, para mim, personaliza o Instituto, que é o professor Ricardo Mariz de Oliveira. Eu não conhecia ainda em vida ninguém a quem a alcunha de professor coubesse tão bem quanto o professor Ricardo, porque ainda não conheci ninguém tão afeito à disseminação de conhecimento, a organização de uma instituição para fazer isso de forma organizada, para todos e com todos, independentemente do título, do sexo, da idade. Então, curiosamente, ele não aceita a alcunha de professor. Vejam, isso é só mais um dado característico da sua humildade peculiar e de como ele nasceu para ser um professor. Então, professor Ricardo, obrigada pelo seu papel para o Instituto e que venham os próximos 50 anos. Se o senhor estiver disposto, eu ficarei muito feliz de estar sob a sua presidência. Bom, a ideia dessa mesa, eu vou dizer, foi do professor José Maria. Por quê? O professor José Maria, catando os arquivos das mesas, achou uma mesa de debates do dia 18 de maio de 2006. Não é mentira, gente, está aqui. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, não estava presente aqui no IBDT ainda. Nessa mesa, o presidente era o professor Paulo Bonilha, e nós tivemos como integrantes dos debates professor Chueri, Scaff, Valdir de Oliveira Rocha, Fernando Zilvetti e João Francisco Bianco. E um convidado especial, consta aqui, professor Humberto Ávila, então professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o que se discutiu nessa mesa? Nessa mesa se discutiu uma lei de Campinas, a Lei 12.391, que foi uma lei municipal que estabeleceu que, quando da promessa de compra e venda, já haveria incidência do imposto de transmissão de bens imóveis. E se discutiu nessa mesa, essa lei é válida? Pode, não pode? E os debates foram acalorados, tendo uma parte da mesa entendido que isso era inválido, porque se estava antecipando, se presumindo a transmissão em um momento anterior à sua efetiva ocorrência, pela transmissão da propriedade com o registro no registro de imóveis. E outros professores entendendo, não, veja, mas aqui já há uma capacidade econômica, ou quem sabe o que eu estou tributando nesse caso não é a transmissão, mas sim a cessão, o legislador não tinha liberdade aqui de fixar um momento anterior. Enfim, foram vários os debates sobre esse tema e, em determinado momento, o debate se centrou na ideia se as materialidades das regras de competência deveriam ser examinadas e interpretadas numa perspectiva evolutiva, dinâmica, que permitisse que elas fossem amoldadas com o tempo diante das mudanças sociais e até legislativas, da legislação ordinária, ou, se ao contrário, elas deveriam ter uma interpretação mais estática, mais fixa no tempo, relativa à definição existente quando da promulgação da Constituição. Então, essa é a ideia dessa mesa aqui de hoje, não é discutir a Lei Municipal 12.391. Mas eu queria fazer um parênteses. Eu fui para o Tribunal de Justiça de São Paulo, porque eu pensei, eu conheço tantos tributaristas de Campinas, inclusive meu marido.
Suzy Hoffmann, né? Minatel, conheço tantos, não é possível que nenhum foi para o judiciário discutir a validade dessa lei. Claro que eu achei 200 acórdãos. Tá? E eu quero dizer, o professor Schwerin não está aqui, mas ele vai saber, professor Zilvetti, vocês perderam. O Tribunal de Justiça disse que ela era inválida. Hoje em dia, o município de Campinas nem recorre mais. Tá? Autua, mas não recorre. Jurisprudência sedimentada. Tá? Base de cálculo indevida, fato gerador indevido, viola a Constituição e também o Código Tributário Nacional. Então, eu não quero discutir a mesa de 18 de maio de 2006, eu quero discutir o tema da interpretação dinâmica e estática. E aí, antes de passar a palavra para os meus convidados, né, que estão aqui comigo para debaterem, eu queria, talvez, estabelecer uma questão importante. Essa discussão ela pode ser dividida em dois aspectos diversos. A primeira discussão é uma discussão se, quando o legislador ordinário muda um determinado conceito, se isso gera automaticamente uma mudança na outorga de competência que fez referência a esse conceito. Então, se o legislador ordinário mudar o conceito de doação, mudar o conceito de transmissão no Código Civil, isso alteraria o espaço de competência delimitado constitucionalmente para aquele ente no que fez referência a esse termo? Né? Essa é uma pergunta. Mas essa me parece a pergunta mais fácil. A pergunta mais difícil, eu acho, podemos discutir também essa pergunta. Veja, não significa que não tenham pessoas do outro lado também nessa pergunta. Mas a pergunta que me parece mais crucial nesse tema é se, independentemente do legislador, se as materialidades que constam nas regras de competência, se elas em si devem ter uma interpretação dinâmica, evolutiva, se elas são massinhas de modelar, que podem ser moldadas pelos intérpretes, e aí não só o legislador, mas todos os intérpretes, inclusive os juízes da Suprema Corte, no sentido de lhes atribuir um sentido novo, um sentido em decorrência das mudanças sociais, das mudanças comportamentais. Ou, se, ao contrário, elas são termos que, em si, são fixos. Retângulo, quadrado. Essa talvez seja a pergunta que me parece mais central a esse debate. Bom, eu e o José Maria não estávamos no debate de 2006. Tu estavas presente? Jovem, IBDT jovem da época. Segue sendo. Eu quero ficar no IBDT jovem para sempre. Nunca vão me tirar. 2006. Mas o professor Fernando Aurélio Zilvetti e o professor Humberto Ávila estavam. Então, eu vou passar primeiro a palavra para eles, pedindo que não passem de 15 minutos nessa rodada inicial, para que a gente tenha tempo de novas rodadas. Primeiro para você, meu colega. Vocês decidem, tirem para o ímpar, então. Você foi lá. Vamos lá. O que aconteceu em 2006? Eu não lembro. Mas o que eu lembro, eu estava comentando com o Humberto, é porque o Zé puxou essa ata, não sei de onde, não sei porquê, mas o que interessa assim, é que esse carinho que o Zé teve de trazer um tema, e um tema que houve um debate, não sei se foi acalorado, eu também não lembro disso, mas os debates sempre são bons, os debates são sempre importantes. E eu lembro, assim, depois que eu comecei a ler o artigo do Zé no livro, que vocês vão ter acesso, ou já estão com acesso, e que vão ler naturalmente, ele fez uma pesquisa arqueológica nas atas, daquele tempo que a ata você transcrevia, alguém ficava lá com a difícil tarefa, era o Bianco que sentava na ponta, Ricardo?
e aí, homenageando o querido Bianco, ele ficava com aquela ingrata tarefa de ficar escrevendo e pescando, né, no aro que a gente estava conversando. E de fato, né, nós conversamos sobre como seriam os conceitos a partir da Constituição e de que maneira eles poderiam ser interpretados, né? Eu não lembro assim claramente dessa questão dinâmico-estática, se estava no nosso debate, mas eu lendo o artigo do Zé, eu comecei a pensar, de fato, ele está falando que estava, né? Então eu vou falar que não está. Mas eu lembro que a gente conversou muito animadamente com o Humberto. A gente, depois do debate, eu lembro que, não sei se você vai lembrar dessa história, mas eu brinquei, pô, mas Humberto, você tem certeza do que você acha disso? Ele brincou comigo e falou, Zilvete, tem duas posições sobre este assunto, a minha e a errada. Você lembra disso? Você lembra disso, né? Aí eu falei, bom, diante disso, está encerrada o nosso debate, porque eu já estou errado, né? Então, dá licença, vou embora para casa. Mas isso retrata um pouco dessa amizade que a gente tem aqui no IBDT e da forma de debater de mente aberta, como a Marta fala, né? Então, a gente começou um debate e a gente estava preocupado em dizer o seguinte, com bastante pragmatismo naquele momento, porque também outra característica da mesa de debate é que a gente não combina, né? Vem a pergunta e a gente responde aquilo que está na cabeça. Depois você vai pensar sobre isso, né? E muitas vezes você pensa e fala, meu Deus, será que é isso mesmo? Você vai refletir, aí vem a ata, aí vem os debates, vem as perguntas. E tem gente que cita a gente, né? Fala assim, pô, você falou isso, você falou, então tá bom, né? Falei, agora tem que sustentar, né? Mas foi muito bacana, porque a gente pensou o seguinte, né? Assim, tentando ser o mais didático possível sobre um tema tão espinhudo, de direito, de teoria do direito. É mais ou menos assim, como se a gente tivesse o GRU. Você sabe quem é o GRU, né? Não sabe quem é o GRU? É o meu malvado favorito, né? Então, o meu malvado favorito, ele tem uma arma, né? Que é o raio congelante, né? Então, que ele é russo, né? O pessoal ele tem aquele sotaque russo. Então, o que é o raio congelante? Você pega o constituinte, ele é o GRU, né? E ele vai, mira assim nos legisladores, faz aquele raio congelante e congela todo mundo. E aquilo fica congelado. Eu não lembro se foi essa brincadeira que a gente fez. A gente não foi aquela brincadeira, mas não tinha talvez o raio congelante. Mas a gente estava... Não tinha, né? Mas tinha uma coisa assim, a gente fala assim, bom, mas então congela o negócio, congela o conceito de direito privado. A gente não estava discutindo essencialmente conceito de direito privado, que não havia, eu acho que não tinha dissenso nessa história. A gente dizia que o seguinte, o direito tributário se abebera no direito privado e este abeberamento se dá por aqueles conceitos de direito privado que estão expressos na legislação quando da redação da Constituição. Naturalmente, o constituinte ele não tem aquela centelha, fala, agora eu vou definir e aquilo que eu definir é o que vale. Mas, dentro da ideia de poder constituinte, eu estou falando, lógico, do lado de um constitucionalista, tributarista, na época... Você era professor de Direito Constitucional também na UFR, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E a gente conversava muito sobre Constituição naquela época. A gente, nos congressos de Direito Constitucional do Pimenta Bueno, você estava por lá também, você falava, pô, isso aqui, a gente comentava um pouquinho, porque naquela época a gente frequentava o Congresso de Direito Constitucional do Pimenta Bueno, lá do Maneco, na faculdade. Então, veja, falando de Constituição, o Constituinte originário, de 86 e 88, define regras, define competências, define o que vai ser
a tributação naquele momento. E quando ele o faz, ele se abebera no direito privado. Mas ele pode também não fazê-lo. Certo? Ele pode encontrar novas definições ou rever definições, porque ele está com a caneta na mão. Porque ele está com o poder constituinte originário. Ou seja, dificilmente alguém vai dizer que aquela norma constitucional é inconstitucional, sendo que ele tem o poder originário. Claro, tem a teoria de Bashov, etc., sobre normas constitucionais e inconstitucionais, mas a gente não chegou nesse ponto. O nosso discurso estava no ponto de que, naturalmente, em matéria de direito tributário, você vai buscar conceitos no direito privado. E esse direito privado passa, então, a ser constitucionalizado. Muito bem. Então, a partir da Constituição, promulgada em 88, e aí veio a divergência, eu nem sabia que tinha perdido ou ganhado, mas a gente não estava nesse... A gente, na jurisprudência. Eu não sabia, mas eu não lembro realmente o motivo dessa lei, mas a gente estava discutindo em tese, né? O ponto que nos chamou a atenção foi o seguinte: 88 para cá, né? 2006, então ainda tem quase 18 anos, né? Ou tem 18 anos, a gente se perguntou: não existe uma evolução socioeconômica? As coisas não mudam? As ideias não mudam? Os conceitos não mudam? Então, eu encontrei esse cidadão no Dante, que é um prazer sempre encontrá-lo, com os nossos filhos fazendo feira de ciência, né? Aí eu estava lembrando com minha mulher, falando assim, uma feira de ciência. Quando eu fazia feira de ciência no Porto Seguro, o grande conteúdo de direito do meio ambiente que eu tinha era plantar o feijão no algodãozinho molhado, deixava uma semana lá com a tia, e na semana seguinte tinha um brotinho. Eu falava: mãe, estou contribuindo para o meio ambiente. Era o máximo de contribuição para o meio ambiente. Então, o conceito de meio ambiente, o valor meio ambiente, o valor saúde, contém uma evolução socioeconômica que, de novo, vai ser objeto de novas iniciativas legislativas, acabamos de falar do imposto seletivo, de tantos outros tributos, em que isto vai ser apreciado pelo legislador, seja constituinte derivado, que vai emendar a Constituição, seja o constituinte originário, que espero que não venha, seria uma revolução, né? Ou o legislador complementar. Então, aí começou a haver um dissenso. E aí começou, um fala daqui, outro fala de lá. Eu nem sabia que o Bianco tinha votado a favor, né? Porque ele ficava daquele lado, normalmente ele votava contra a gente, certo? Então, aí, tinha um negócio assim: você senta do lado direito da mesa, você carrega esse lado aqui. Não, vou dizer, quem votou contra foi o Humberto, o Valdir e o Scaff. O resto tudo com vocês. Isso. Foi não, 4. Foi ali apertado, foi um negócio apertado, um debate apertado. E nesse debate a gente estava justamente falando o seguinte: então, sim, é possível ter uma reanálise do direito, sim, é possível ter uma reanálise da evolução socioeconômica, sim, é possível que o legislador faça, então, uma nova medida legislativa, atualizando conceitos que não estavam naquele momento da Constituinte de 86 e 88, nas mãos dos deputados, congressistas e senadores naquele momento. Então, esse foi o que eu lembro do debate e que me chamou a atenção no artigo carinhoso feito pelo Zé, porque ele colocou isso de um viés. Espera um pouquinho. Então, estamos falando de conceitos de direito privado, estamos falando de direito privado constituído, transformado em norma constitucional, estamos falando em legislação ordinária ou legislação complementar. E, claro, na revisão destes conceitos, se existe uma possibilidade de revisão desses conceitos, ainda não na interpretação dinâmica ou estática,
certo? Ou seja, no sentido estático, que até um pouco, lendo o teu artigo, eu até sublinhei lá, porque me chamou a atenção que essa ideia de interpretação estático-dinâmica, parece que a gente está falando de uma Constituição que nunca muda, ou de uma Constituição que muda a qualquer momento. Então, isso é um... isso é um espantalho, como o Zé fala, né? O Zé gosta, né? Espantalho. É um espantalho, porque ele acaba te tirando um pouco a atenção. E eu achei interessante essa abordagem dele, porque, de fato, refletindo sobre o que eu pensei naquela época e agora, eu penso que faz sentido, porque a gente não faria sentido a gente defender que o intérprete, ou seja, o ministro Supremo, pudesse... você falou massinha de modelar, né? Então eu mudo a massinha, eu desfaço, faço outra massinha. Eu não vejo desta maneira. Eu não sei se na época estava vendo um overruling, mas está rolando um overruling aqui, acho que é importante, né? Eu acho que o overruling é bom para a gente repensar, né, as coisas. Mas eu não tenho, sinceramente, me parece que o Constituinte tem essa caneta, o Supremo talvez não a tenha neste potencial tão banana boat, certo? Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para onde for, neste sentido. Mas eu não estou desdizendo, não seria atrevido de falar desdizer um negócio que o cara anotou e ainda fez um artigo, então quem sou eu para dizer o que eu não falei? Mas pensando nesse aspecto de, sim, uma possibilidade do legislador repensar conceitos, repensar abstrações, concretudes, repensar a linguagem, né? Nós falamos de linguagem. E o Tércio tem uma coisa interessante, ele fala que, né, um pouco diferente do que entende o Kirchhoff, professor do meu querido Pedro, que fala assim, linguagem é o direito ou direito é a linguagem? Tudo é linguagem ou o direito com linguagem tem mais alguns elementos na interpretação que são levados em consideração, como a questão política, a questão das mudanças sociais. Será que é só o que está lá, aquele signo, aquele significado semântico, que eu sempre brinco que está na moda falar em semântica, então você diria só aquela palavra possível? Ou é o direito que comanda, e quando o direito comanda, ele pode modificar sentidos das palavras, atualizando as palavras, de modo a trazer novos elementos para a significação pretérita. Segundo este raciocínio do raio congelante, não seria possível. Ou seja, nós teremos que continuar pensando tal qual os conceitos foram abstraídos no momento da Constituinte de 88, e de lá para cá nós não teríamos como atualizá-lo, senão rechaçando normas que, porventura, ousassem atualizar os conceitos socioeconômicos. Então, se isto é a interpretação dinâmica, para não dizer que eu estou fazendo overruling, né, eu estou repensando, como sempre estou repensando, mas que me faz sentido repensar, mas também me faz sentido manter esse posicionamento de que o Supremo teria, sim, uma condição, diante de uma lei nova, entendê-la dentro da aplicação compatível com o texto constitucional, diante das alterações socioeconômicas que são naturais de qualquer jurisdição. Então, para começar o debate, eu acho que é isso. Não sei se fui muito fiel àquilo que o Zé escreveu. Eu vou te passar aqui o que você escreveu, para que você leia. Interpretação autêntica. Tá? Eu mandei isso por WhatsApp para todo mundo. Vamos lá. Exatamente. Vamos lá. E digo mais. Pega o Chueri também. Eu vou pegar o Chueri. O Chueri tá bom também. O Chueri tá especial. Ele não tá aqui para me xingar.
Tá lá no, ele tá no safari, ele não vai ver. Tá vendo leão, girafa e tal. Leão vegetariano. Queria deixar Chueri. Queria deixar aqui também como uma outra daquelas que foram mencionadas e colocadas, e também de raspão, é saber se o termo que o Constituinte utiliza deve ter uma interpretação congelada ao tempo de 88 ou se adota uma interpretação dinâmica. Eu senti, e posso estar enganado, depois podemos deixar essa polêmica como um segundo tema. Se for o caso, me pareceu, e eu espero estar enganado, que puseram no Humberto as palavras que não sei se ele as pronunciaria, de que ele aqui defenderia o congelamento de 88. Espero que não, porque a minha postura, pelo menos, é mais dinâmica. Agora eu vou ler o professor Fernando Aurélio Zilvetti. Pera só um pouquinho. Deixa eu só colocar mais um adendo aqui, já que você pegou o texto. Deixa eu só acrescentar mais uma do Chueri. Então, vai. Ele colocou... ele falou, então, a interpretação estática tem até uma dificuldade prática. A arqueologia jurídica. Eu tentar descobrir cada vez qual era o conceito que existia. Então, a regra, me parece, deve ser buscar o conceito presente e atual no direito privado ou no direito como um todo, para que aquele termo constitucional... aquele termo constitucional. Desculpa, para aquele termo constitucional, que tem umas sublinhações aqui, eu não consegui ler direito. Mas então, essa é a frase transcrita. Lembrando que a transcrição também era na raça, né? Você ouvia, depois você tinha que escrever. Então, não está, assim, dentro daquela fluência normal. Bom, e aí, só para fechar e passar a palavra para o professor Humberto, professor Fernando. Cadê a minha, então? Nessa discussão atual, que caminha boa parte da doutrina para uma flexibilização, porque senão você vai ter só conceitos constitucionais estáticos, conceitos estáticos. A segurança jurídica que o sistema comporta, mas se o Constituinte deixou aberto um conceito e deixou para o legislador municipal trabalhar em cima desse conceito, a dinâmica das relações, a tecnologia, as relações comerciais, as relações de direito privado, elas acompanham a sociedade e vão trabalhando numa dialética. Elas vão influenciar a Constituição e a Constituição vai limitá-las. Mas eu não posso conceber que a Constituição falhe. É isso, e daqui em diante nada mais se faz em matéria de conceito. Bom, professor Humberto. Esse sou eu. Segundo eu mesmo. Esse é o Zilvetti 1. Zilvetti 2006. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a Marta, o Fernando, José Maria. Quero dizer que é uma satisfação muito grande poder me dirigir a todos vocês, falar sobre esse tema, que é um tema muito importante, um tema, em certo sentido, sofisticado. Quero também saudar todos os colegas, especialmente na pessoa do professor Ricardo Mariz de Oliveira, por quem eu nutro uma especial, profunda admiração pessoal e profissional. Quero também lembrar aquele professor da foto, professor Alcides Jorge Costa, a quem eu dediquei um livro que publiquei no ano passado, muitos anos após o seu falecimento, e que foi dedicado a ele da seguinte forma: ao professor Alcides Jorge Costa, exemplo de amizade, serenidade e sabedoria prática. Quem o conheceu sabe que essas palavras são totalmente verdadeiras. Eu acho que o tema precisa ser enfrentado, na minha visão, da maneira mais clara, precisa e explícita possível e mediante o emprego de exemplos. Eu quero, inicialmente, mencionar o que significa o dinâmica ou estática. Dinâmica, a gente entende aquilo que se modifica de modo contínuo. E estático, aquilo que é o oposto, aquilo que permanece como é. Portanto, não se altera ao longo do tempo. Quando se fala em interpretação estática, termina se sustentando que o significado de um termo constitucional deve ser aquele existente no momento em que a Constituição foi promulgada, e não no momento em que ela vai ser aplicada. Quando, em contrapartida, se sustenta uma interpretação dinâmica, está se sustentando que o significado deve ser aquele existente no momento da aplicação, e não no momento da edição da fonte normativa, no caso da promulgação da Constituição.
vê-se que tem um paralelo entre a corrente originalista e a interpretação estática, e a corrente de interpretação evolutiva e a interpretação dinâmica. O originalismo interpretativo sustenta justamente que os significados devem ser aqueles existentes no momento em que a fonte foi editada. E essa corrente chamada de corrente evolutiva sustenta o oposto, no momento em que a Constituição vai ser aplicada. Como o título do painel é Interpretação de regras de competência estática ou dinâmica, eu fiquei pensando o que significaria interpretação, porque nós temos duas possibilidades aqui. Interpretação pode ser o processo por meio do qual o intérprete percorre até chegar a determinado resultado, e pode ser esse resultado a que se chega depois do processo. Por isso que se faz essa diferenciação entre interpretação processo e interpretação produto. A gente está falando de estática ou dinâmica do quê? Eu acho que nós estamos falando do produto. Com relação ao processo, não há dúvida que é um processo dinâmico. Ele é sequencial, progressivo, envolve vários argumentos, várias regras de prevalência e chega a determinado resultado que tem que ser justificado. Então, que o processo de interpretação ele é dinâmico, não há dúvida. A dúvida diz respeito a saber se o resultado da interpretação, o significado, ele se altera ou não ao longo do tempo. Mas pensando sobre o que significa se alterar ao longo do tempo, eu me dei conta de que existem duas formas de conceber a mudança. Ou significados que se alteram em razão de propriedades intrínsecas, ou significados que não se alteram, mas o intérprete entende que eles devem ser modificados. Então, por exemplo, bom pai de família na década de 40 não tem o mesmo significado que bom pai de família em 2024. Porque o termo bom pai de família, ele sofre a influência do tempo. O termo, tem o seu significado que se altera ao longo do tempo. Outra coisa diferente é entender, por exemplo, que o conceito de mercadoria hoje se tornou obsoleto. E o conceito de mercadoria, por essa razão, deve ser modificado. Então, tem dois significados aqui de mudança. Algo que se modifica e algo que deve ser modificado. E isso precisa ficar claro. O que eu acho importante fazer no tempo aqui de que eu disponho? Fazer essa diferenciação. Ver quais são os significados que sofrem a influência do tempo e quais os que não sofrem. E, num segundo momento, ver quais são as alternativas existentes que podem levar à mudança do significado. Então, com relação ao primeiro ponto, eu quero usar 3 exemplos, porque eu acho que, nesse assunto de interpretação, a melhor coisa que se pode fazer é usar exemplos. Eu vou usar 3. Na Constituição norte-americana, de 1789, existe um dispositivo constante de uma emenda que é o seguinte: é proibida a punição usual e cruel. E aí surge a pergunta: usual e cruel em 1789 ou 2024? E aí vem a discussão entre uma concepção originalista ou evolutiva de interpretação. E aí vem a questão: todos os significados são iguais ou eles são diferentes? Na minha perspectiva, não há dúvida alguma de que os significados eles são diferentes. E eu vou dar esses 3 exemplos. Primeiro, usual. Os filósofos da linguagem entendem que o termo usual ele é time dependent. Isto é, aquilo que é usual em determinada época pode não ser usual em outra época. Aquilo que é usual em determinada região pode não ser usual em outra região. Aquilo que é usual para uma determinada classe social pode não ser para outra. Por isso que se diz que esse significado é contextualmente sensitivo ou sensível. Por que isso? Porque a palavra usual é portadora de uma peculiaridade. Ele é socialmente típico. Essa é a propriedade. Boa-fé, bom pai de família, usual, excessivo, são palavras que só podem ser devidamente compreendidas no seu significado se nós relacionarmos o seu significado com o fator tempo
e com uma classe de referência. Fora isso, não tem como entender. Aí vem a particularidade importante, que vai ser muito importante para a gente enfrentar os outros temas, que é a relação entre a palavra e o mundo. A palavra usual segue a reboque do mundo, porque ela descreve uma experiência existente. É preciso olhar para a realidade, abrir a janela e olhar qual é o comportamento nessa região considerado como sendo de boa fé. O que é aqui em São Paulo, nos Jardins, considerado usual em determinada perspectiva. Então, a relação desse significado é a seguinte: é mundo-palavra, não é palavra-mundo. E, por essa razão, existe essa dependência do significado com a realidade. A realidade muda, o significado muda. Beleza. E a palavra cruel funciona da mesma forma? Parece que sim, mas não funciona. O que é cruel? Cruel deverá ser considerado aquilo que era utilizado como meio cruel em 1789 nos Estados Unidos: cortar orelhas, enforcar e dar chibatadas, ou aquilo que é considerado cruel hoje. Quer dizer, então, que o significado de cruel se altera ao longo do tempo? E aí vem o detalhe. Como cruel é um qualificativo, um adjetivo de determinado substantivo, que é a punição, envolve uma ação, que é a ação de punir. E essa ação de punir só pode ser considerada cruel ou não, com a consideração de vários elementos constantes do caso concreto. Eu vou dar um exemplo e vou destacar um ponto técnico, mas com a paciência de todos, é um ponto técnico muito importante, que é o seguinte: amputar um braço de uma criança é cruel? Depende. Bom, se for para testar uma nova técnica cirúrgica, arrancar o braço de uma criança é cruel? Sim. Mas se for para conter uma gangrena que está se alastrando pelo corpo, é cruel? Não. Mas, se pudesse combater a gangrena com antibiótico e o médico não quis atravessar a rua por preguiça e terminou amputando o braço da criança, é cruel ou não? É. Então, olhem só, o cruel vai se alterando com a introdução de novas informações. Eu introduzo uma informação, eu chego a um resultado. Eu introduzo uma segunda informação, mudo o resultado. Eu introduzo uma terceira informação, mudo o resultado. Por isso que o raciocínio na aplicação do cruel, ele não é monotônico. Eu acrescento informação, eu mudo o julgamento. Justamente porque cruel é eticamente denso. E eu não consigo, senão, avaliar mediante a consideração de todos os elementos do caso concreto. É por essa razão que a palavra cruel exprime um significado portador de vagueza combinatória. Eu não sei quais são as condições de aplicação, porque elas não são finitas, e eu não sei como é que essas condições de aplicação vão se relacionar entre si. Isso vale para cuidado negligente de criança, que eu preciso saber qual é a criança, onde é que ela estava, quem é que foi encarregado de cuidá-la, onde é que ela estava localizada, qual era a maturidade dela, qual era a sua compleição física, etc. Sem analisar esses elementos, eu não sei se é cruel. Moral da história: o adjetivo cruel, ele tem uma estrutura diferente do usual. Vejam que os significados têm estruturas diferentes. E, em razão disso, sofrem uma influência do tempo e do contexto também de maneira diferente. Mas aqui vem o dado interessante. Uma pesquisa feita por um autor norte-americano constatou que o significado de cruel em 1789 é o mesmo de 2024. Ao contrário do que todo mundo aqui, eu acho que está pensando. É causar sofrimento em alguém de maneira por prazer ou indiferença. O método, o modo como a crueldade se manifesta é que é diferente. Mas o significado de cruel é o mesmo. O modo como a crueldade é manifestada é que muda. Moral, para quem gosta de lógica. A conotação é igual. A intenção é igual, mas a extensão é que é diferente. Moral da história, o significado permanece igual. E aí vem o terceiro exemplo de propósito. O significado de receita. Receita bruta das empresas. Base de cálculo das contribuições sobre a receita para a Seguridade Social. É igual ao usual? É igual a cruel? Não.
ele tem condições de aplicação. Se a gente tentar definir o que é cuidado negligente, a gente não vai conseguir. É impossível. Se a gente quiser definir com condições necessárias e suficientes o significado de religião, a gente não vai conseguir. O de jogo, a gente não vai conseguir. Mas de receita, a gente vai conseguir. E conseguiu. O Supremo entendeu que receita exprime o ingresso patrimonial novo, positivo, sem reserva e sem condição, e sem correspondência no passivo. Foi retirado de quando? Da doutrina do Aliomar Balieiro e de outros autores, de 1950. E tem o mesmo significado em 2024. E por que isso? Porque este significado não segue a reboque do mundo, visa a dirigir o mundo. Portanto, a relação com o tempo é totalmente diferente. E mais, é um raciocínio monotônico. Se eu vender sabonete, tenho receita? Sim. Se eu vender de lavanda, muda? Não. Se eu vender automóvel, muda? Não. Se eu prestar serviço, muda? Não. Toda nova informação não muda. O significado permanece igual. Então, aqui vem uma primeira conclusão muito importante. Não se pode entender que os significados são todos iguais, que a Constituição é uma massa homogênea, que, por exemplo, grandes fortunas têm a mesma estrutura que importação de produto estrangeiro, que boa-fé tem a mesma estrutura que receita bruta. Não tem, não se pode admitir essa igualização. Bom, mas aí vem o segundo ponto, para já ir me adiantando aqui, que diz respeito ao seguinte: bom, a gente já chegou a uma conclusão importante. Tem alguns significados que são dependentes do tempo e são sensíveis ao contexto. E por isso se alteram. Tem outros que não são, vou repetir, não são. Mas aí vem a questão. Tá, mas e se a realidade mudar, como disse, como indagou muito bem o professor Zilvetti? Então aqui eu quero separar 3 hipóteses. Qual é a primeira hipótese? Os referentes do significado mudam. Eu sempre ouvi palestras variadas, pronunciamentos de vários professores dizendo o seguinte: como é que o conceito de mercadoria vai ser o mesmo se em 88 tinha TV de tubo, agora tem outros tipos de TV? Os automóveis em 1988 eram de um jeito. Todos os modelos existentes em 1988, Paraty, Belina, não existem mais. Agora nós temos outros automóveis. E a conclusão era: está vendo? O significado muda. Não! O significado continua sendo mercadoria. Definir um significado pelos referentes é cometer um erro crasso. Porque, vejam, o conceito é de mercadoria. Mercadoria é uma classe. E se dirige a todas as mercadorias, as passadas, as presentes e as futuras. Portanto, a todos os automóveis, os existentes em 1789, se é que existia, em 1988, em 2024 e 2070. São todos automóveis. Qual é o defeito aqui? É achar que significado é referente. Significado não é referente. E a prova disso é que tem significados que não têm referente. Algum. A palavra mas, então e não. Tem significado, mas não tem referente. Tem significados que não têm referente real. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, unicórnio e gnomo. Tem significado. Todo mundo sabe o que é, mas não tem referente. E pior, tem às vezes 2 frases que têm conteúdo diferente, mas têm o mesmo referente. Albert Einstein e o criador da teoria da relatividade são a mesma pessoa, mas as 2 frases são diferentes. Então, quem sustenta que os conceitos são fechados porque os referentes mudam, não entende nada de conceito e nada de referente. É uma bobagem gigantesca, um problema aparente. Qual é o segundo ponto aqui? O segundo ponto é muito importante e é o seguinte: vamos imaginar, a Constituição, numa regra de competência, menciona a palavra propriedade. O Constituinte poderia ter usado outra palavra. Usou propriedade. A palavra propriedade poderia ter sido usada com a definição estipulativa diversa da habitual. Não foi.
Quando a gente usa uma palavra e não atribui uma definição estipulativa diferente, é óbvio que a gente está fazendo referência ao significado consolidado da palavra. Quando usa a palavra celular, vocês sabem que é isso aqui, e não isso aqui. E quando eu uso a palavra copo, vocês sabem que é isso aqui, e não esse outro objeto. Como é que vocês sabem se eu não defino? Porque existe um significado consolidado nesse sentido. Então, quando a palavra é usada pela Constituição sem uma definição diferente, incorpora-se o significado existente no direito infraconstitucional pré-constitucional. Pode haver dúvidas, às vezes, a respeito de qual é o significado. Feito isso, surge a pergunta, e se o Código Civil, onde estaria, nesse caso, o conceito de propriedade, for modificado, muda automaticamente, como questionou a professora Marta, a Constituição? É evidente que não. Porque se a gente admitir dessa forma, a gente vai admitir que o legislador ordinário pode mudar a Constituição. E a Constituição só pode ser mudada por emenda, não pode ser mudada pelo legislador ordinário. A questão é singela, é um problema de hierarquia. E aí vem a terceira hipótese. Essa é mais interessante. E que normalmente é suscitada por quem defende uma interpretação dinâmica. E, obviamente, a expressão dinâmica é carregada de uma conotação positiva. Porque a vida muda, os hábitos mudam, e ser um sujeito que defende interpretação dinâmica é aquele sujeito que defende o bom. E o sujeito que defende uma interpretação estática é um dinossauro que simplesmente não merece ser ouvido. Aí surge a pergunta. A Constituição usa a palavra venda. Podia ter usado outra palavra. Podia não ter usado palavra nenhuma. Podia ter definido venda de maneira diferente. Não o fez. Qual o significado de venda? Transferência de propriedade, como consta do Código Civil. Beleza. Aí surge a pergunta. Vamos imaginar que as pessoas em determinada relação não façam mais venda. Mudou o costume, gente. Antes a gente comprava DVD, em 1988. Hoje a gente faz cessão de uso de direito autoral. É diferente. Aí surge a pergunta. O fato de as pessoas se comportarem de maneira diferente faz com que o significado mude? Para dar um exemplo bem singelo e rápido. Uma norma que diga assim, quem passear com um cachorro paga o tributo X. As pessoas, por alguma razão, houve uma mudança social, as pessoas não passeiam mais com o cachorro, as pessoas passeiam com gato. Quer dizer que agora cachorro passa a ser gato? É óbvio que não, gente. As pessoas, elas não podem ser tributadas por ficção, tendo praticado um fato que não corresponde a uma hipótese prevista na Constituição. Quer mudar? Muda a Constituição. Foi isso que aconteceu com salário, com receita, com mercadoria importada, no caso do ICMS, e tantas outras hipóteses. Então, para concluir esse ponto, a Constituição usa determinadas palavras, essas palavras têm significado. Acho um erro grosseiro dizer que as palavras podem ter qualquer significado, que o intérprete, ao interpretar, atribui o significado que bem entender, porque toda palavra tem múltiplos significados e todos eles são corretos. Esse ceticismo excessivo, ele não encontra respaldo na filosofia da linguagem, que é a disciplina que estuda os significados, porque tributarista normalmente não entende nada de significado. São os filósofos da linguagem que entendem. Então, eu acho que essa postura que muitos defendem, que a filosofia da linguagem apelida de eliminativismo semântico, ela simplesmente tem que ser evitada. Inclusive porque contraria a Constituição. E eu posso demonstrar que contraria a Constituição, mas eu também não quero me alongar mais, eu já abusei do tempo e eu quero participar depois dos debates. Obrigada, professor Humberto. Eu vou passar a palavra para o professor José Maria, mas só aproveitando o overruling, né, que está talvez acontecendo, aqui a mudança do precedente, fazer um comentário também sobre o texto, né? Enfim, o professor Silvetti fica referindo o texto, ele também fez isso comigo segunda-feira, e aí eu reclamei para ele, e aí ele me mandou o texto antes, então eu também já li. Mas agora no livro que vai ser lançado logo em seguida, o professor José Maria escreveu um artigo exatamente sobre esse tema. Então, é a esse texto que ele está se referindo.
E aí, até para provocar o debate, e até considerando que depois o professor Fernando vai também se posicionar sobre isso, nesse artigo o professor José Maria, ele vai obviamente explicar com palavras mais adequadas do que eu, termina dizendo que o legislador não pode, ele, interpretar dinamicamente, né, causar uma mudança automática na Constituição, mas que a interpretação em si dos termos é dinâmica e que o Supremo Tribunal Federal poderia fazer isso. Que me pareceu ser a posição aqui que o professor Fernando Zilvetti também está seguindo. E aí a minha pergunta é: qual a diferença de eu dizer que só o Supremo Tribunal Federal vai poder fazer essa interpretação dinâmica, se ele vai poder fazer isso em cima, exatamente, do fato de que o legislador o fez? O Supremo não analisa automaticamente questões tributárias, ele analisa questões tributárias quando um legislador faz uma interpretação que vai além do sentido preliminar esperado daqueles termos e o contribuinte reclama disso e isso chega até o Supremo Tribunal Federal. Então, minha pergunta, como conciliar a ideia de que não, estou dizendo que o legislador não pode, mas o Supremo, quando analisar o que o legislador fez, que não podia fazer, ele pode. Então, eu queria, por favor, que também respondessem a essa questão. Obrigada. Boa tarde a todos. Não, eu digo que o STF não pode, tá? Eu estou defendendo aqui a visão estática, que soa estranhíssimo, porque é um belo de um espantalho. O professor Humberto falou muito bem, né? O dinâmico parece alguém que não está preso, não é um conservador, enfim. Mas eu gostaria primeiro de saudar a todas as colegas, todos os colegas, inclusive aqueles que nos acompanham pelo YouTube, que é um prazer estar aqui nesse jubileu, 50 anos do IBDT. A minha história também é longa, comecei cedo, estou olhando ali para o Bruno. Esse tema me é caro porque ele envolve filosofia da linguagem. E é uma coisa que eu me ocupo desde a graduação da faculdade. Né? E quando esse debate ocorreu, eu tinha acabado de lançar o livro. Né? Então, ver uma mesa com tanta disputa, um 4-3, reproduzindo no microcosmo acadêmico do IBDT a dinâmica do STF de 6-5, é claro que isso me marcou muito. Né? E eu tinha acabado de doar o meu livro, porque a minha tese foi de 2004, o livro é 2005, enfim. Na minha cabeça era até um pouco antes essa mesa. Mas eu tinha, acho que, acabado de doar. E o professor Paulo Bonilha, que eu queria aproveitar, não só parabenizar o IBDT na figura do nosso presidente Ricardo Marizio Oliveira, mas também de fazer uma pequena homenagem ao Paulo Bonilha, a quem eu dediquei junto com o professor Gerd. Né? O professor Paulo Bonilha está entre nós, mas ele falou: olha, eu recebi o seu livro, e o Chueri gostou e falou que tinha aquela mesa que vocês trataram ali, tinha esse tema um pouco no seu livro, né? E o Chueri me viu ali e falou: você foi um sacana, por que você não falou nada na mesa? Eu falei: cara, que é isso? Não tinha IBDT jovem naquela época, não dava medo de falar. E se a gente cita, ele fica bravo, lembra? Ele não deixa citar, ele diz que não é fonte doutrinária válida. Pois é. Então, tem um carinho especial, e eu sempre gosto de homenagear o professor Paulo Bonilha, que ele foi o primeiro a me convidar da aula para o curso de introdução, e eu tenho sistematicamente sido o professor da aula de interpretação da norma tributária. Eu acho que eu não estraguei gerações aqui de tributaristas, sinal de que eu não passei devidamente o meu recado. Né? Muito bem, então é um carinho por isso. Tá? Aquela mesa foi bastante polêmica, foi sim, tá? Teve um tanto de briga, mas não de fora do campo. Né? Mas teve um pouco de confusão no que se estava chamando de dinâmico e estático. As coisas se confundiram. Tá? Quando eu falo do estático e do dinâmico, quando eu pego as conclusões do professor Ávila, também o que ele já escreveu, o que eu falei, depois eu fui convidado a tratar desse tema numa mesa, né? Por isso que foi a primeira vez que eu falei, então esse carinho todo está justificado. Porque quando se analisou a lei campineira, partiu-se de um pressuposto de que a mera cessão contratual e irretratável da transmissão da propriedade, né, não configuraria a transmissão da propriedade, porque faltaria o registro no cartório de imóveis. Né? E ali foi-se admitido, naquele debate, que o novo Código Civil autorizaria. Então, esse foi o pressuposto. O novo Código Civil autorizaria. Então, a regra de competência acompanha a própria mudança do Código Civil.
Então, teve esse corte rígido. O estático e dinâmico ali naquela mesa, no sentido mais forte e estrito, era um conceito não problematizado de direito privado que tenha sentidos A, B e C. Com um novo Código Civil posterior à Constituição, que, também sem problematizar sentido e alcance, conteria A, B, C e D. E a lei campineira usaria, então, o D. Então, era essa estrutura analítica que eu busquei isolar como um campo cirúrgico nesse meu texto para reavivar esse debate. Nisso, o STF, o primeiro legislador, no caso municipal, mas o STF poderia validar uma lei dessa, falando, olha, me curvo ao novo entendimento sobre a matéria da regra de competência do ITCMD ou do ITBI, porque o Código Civil mudou. Então, o direito privado, que não está preocupado com isso, Miguel Reale não estava ocupado com isso, com a lei de Campinas, poderia atualizar, isso era o dinâmico como apareceu ali. Mas, no calor da emoção, veio esses espantalhos todos, como o direito muda, não é mais VHS, ficou um pouco confuso. Não é? Então, a gente nunca vai saber se houve um overruling mesmo do Zilvete, depois de refletir melhor ao longo desses anos, ou se ele só falou, não, é que eu não estava falando que o dinâmico era que o STF deveria adotar agora o 2002. Tá? Na linha de dar exemplos, tá? Onde, não é? Na linha de exemplos, né, eu poderia pegar Código Civil, o STF, melhor dizendo, Marco Aurélio Mello e o Moreira Alves conseguiram convencer outros outros 4 ministros, né, para formar uma maioria, de que o Código Civil do começo do século XX diria que é só prestação de serviço. Tá? É um convencimento, é uma construção de sentido. Né? O Código de Defesa do Consumidor tem uma definição de serviço, não é? Que não é só prestação de serviço, ao definir serviço. E também é uma legislação, só que ela é da década de 90, ela é posterior à Constituição de 88. Tá? E por aí vai, seriam esses tipos de exemplo. Tá? Então, quando eu falo que eu me filio à ideia de que o STF não poderia tomar uma decisão de que uma lei é constitucional por adotar um novo conceito de direito privado que vem depois da atribuição de regra do texto da Constituição de 88, né, é nesse recorte muito específico. Tá? Então, eu tenho alguns pressupostos aqui relevantes. Primeiro, eu não estou dizendo que a interpretação é estática. Não é? A interpretação é processo de construção de sentido. Sentido de decisório. Não é? Eu não tenho como explicar com mais vagar aqui, mas a filosofia da linguagem que eu estudo, então, que carrego desde a iniciação científica, ainda com Eros Grau, não é? Vai dizer que esse sentido, esse arcabouço referencial que nós utilizamos, que não nos confundimos entre água, entre pastas, etc., está muito mais relacionado a questões de referências, sistema de referências muito voltados a senso comum, mas não de acesso a conteúdos pré-existentes. Não tenho como explicar mais isso. Né? Estou falando aqui de Wittgenstein, notadamente uma leitura muito particular que eu faço do livro Da Certeza, que, aliás, está envolvido numa pequena polêmica agora entre professores de filosofia do direito. Muito bem, já estudava isso aí na graduação, como muita gente já estudava também. 2, essa interpretação ela tem uma chave no direito que é diferente da filosofia da linguagem pura, porque eu tenho um componente forte aqui, que é de poder. Poder, competência. Todos nós podemos dar várias interpretações na mesa de debates, mas algumas pessoas são dotadas de competência para tomar decisões, para construir normas de escalão inferior. São os intérpretes autênticos em sentido kelseniano, aqui, não daquele que é o autor da lei, que é o do direito privado. Tá? Então, a diferença entre as nossas interpretações e a dos 11 ministros é que a deles vincula com maior rigor. A deles conta mais que a nossa, por causa da função jurisdicional.
E a outra chave é processo, teoria processual. Se dá pouca importância para a teoria processual para a resolução de problemas de teoria do direito, achar um certo preconceito dos teóricos do direito, não estou falando dos tributaristas, teóricos do direito, em estudar processo. Mas muitas das definições semânticas problematizáveis, né, muito das decisões sobre até onde vai receita bruta, até onde vai salário, até onde vai a imunidade do papel, da tinta, do plástico, desses enormes exemplos de 6 a 5, se dá por conta do processo. Por quê? Porque tem algum momento que eu não posso ir mais além. Eu tenho sentença, eu tenho embargos de declaração, eu tenho apelação, eu tenho recurso especial, eu tenho genocídio recursal, os filtros, e aí tem uma hora que alguém, de repente, vai bater no 11 e vai ter um 6 a 5, quer te agrade, quer não te agrade. E depois vamos continuar discutindo as teses filhotes e assim vai. Mas o processo limita um pouco, né? Se isso aqui fosse um exercício de encontro literário, estaríamos discutindo, mas, afinal, Capitu traiu ou não Bentinho? Mas não tem 11 pessoas para formar um 6 a 5 nesse sentido, percebe? Outro ponto importante aqui, para justificar por que, de certa forma, no meu livro, eu também escrevi um artigo já, que tem boa parte dessas minhas conclusões em 2009, tá? Num livro em homenagem ao professor Regis Fernandes. Eu acrescentei coisas. Então, por que eu me filiei à corrente inaugurada pelo professor Humberto naquela mesa de 2006? Né? Porque nós estamos falando aqui de interpretação do STF, Marta, de regras de competência. As regras de competência, na nossa experiência histórica brasileira, né? Graças a Deus, as pessoas não ficam falando de OCDE para isso também. Né? Temos uma peculiaridade. E aqui me permite, eu não vou falar que a peculiaridade é proteger o contribuinte das limitações constitucionais, eu vou dizer que é uma questão histórica de atritos dos entes federativos. Então, se eu quero colocar município, Estado e União cobrando com impostos, notadamente, mas tributos em geral, eu tenho que ser minimamente preciso. E se eu começar a bagunçar que o Miguel Reale mudou o Código Civil de 2002 e achar que isso vai criar um embaraço tal, por exemplo, entre estados e municípios, né? Os estados indo como Salvador, querendo pegar outras coisas, e o Alberto, o nosso querido professor Alberto, representando os municípios, falam, não, pelo amor de Deus, agora que a gente está ganhando alguma coisa com a economia digital, não era isso que o Miguel Reale queria. Não é? Então, regra de competência é um fator importante, porque é dessas regras que nós estamos falando, pelo menos eu estou fazendo do meu recorte. A gente não está em abstrato, são regras que estruturam o sistema federativo. Se você bobear, ou fica sem tributo, ou você começa a alimentar mais ainda tributos. Não é? Terceiro questão, um terceiro pressuposto não problematizado nessa minha opção pela interpretação estática não basta falar que você tem um conceito de direito privado. Claro, porque os conceitos de direito privado precisam ser interpretados. Será que, de fato, seria só prestação de fazer? Será que o Código Civil do Código Comercial do século XIX realmente era só mercadoria no sentido corpóreo? Eu li aquele dispositivo e não me pareceu que era isso, mas aí é outra história. Por quê? Porque na chave processo, 6 a 5 venceu nesse sentido. Não é? Então, não basta dizer que está no Código Privado e aí a dúvida está no direito tributário, mas no direito privado está tudo certo. No direito concorrencial, me perdoem essa viagem, é que eu dou aula de direito concorrencial também, né? Se falar, não tem definição de concorrência na Constituição, ela está na ciência econômica. Não tem definição de ciência econômica, né? De concorrência. Tem concorrência perfeita, mas não é a do antitrust. Não é? E o outra questão é, qual fonte de direito privado? Eu aceito a ideia de que uma regra de competência que se vale de um vocabulário já existente numa cultura está a adotar aquele sentido, aquele referencial pré-existente, né? Aí, sim, nesse sentido pré-existente, não de conteúdo certo, mas de referência. Né? Mas quem disse que é o Código Civil? Por que não poderia ser o Código de Defesa do Consumidor, se viesse antes? Vamos dizer a ideia de serviço. Tem uma estratégia de espantalho
que gosta de colocar, existe a definição jurídica e a econômica de serviço. A jurídica é a prestação de fazer, a econômica é uma utilidade. Não é isso. Não é uma briga epistemológica entre duas ciências sociais aplicadas. A economia não trata dessa forma analítica o que é serviço ou não, nem mercadoria. Né? Quando eu falo que uma empresa presta serviço e que talvez não caiba na jurisprudência do STF de serviço, e coloco que um estatuto social que é prestação de serviço, sei lá, locação de imóvel, de carros, eu não posso dizer que o direito societário aceita isso como prestação de serviço, ainda que não sirva para ISS. Tá? Então, assumindo que não tem problema com o conceito, assumindo que não tem problema em identificar a fonte, assumindo que a interpretação é difícil, mas vamos fingir que é fácil, e assumindo que regra de competência, né, é importante, aí sim vamos trazer esse de novo o estático dinâmico, né, como eu ouvi naquela discussão. E aí eu gosto também de pensar em mais 3 exemplos aqui, 3 modelos. A resposta, se é estático-dinâmico, depende do estilo, da técnica de redação da nossa Constituição. Eu não posso ter uma resposta a priorística. Se mudar a Constituição, já está tudo garantido? Não sei. A próxima Constituição vai ter regras de competência? Não é? Então, eu imaginei o seguinte, mas como exercício analítico. Não é? Imagine uma Constituição que crie as regras de competência e defina as materialidades. Ponto. Aí é uma outra questão. Aí o meu problema vai ser interpretar essas definições. Mas não é isso que acontece. Então, vamos para o segundo modelo. O segundo modelo imagine uma regra de competência que diga serviço assim o que for definido, assim definido no Código Civil. Ou, como faz o RAT, que eu já citei hoje por outra questão, né, quando a lei joga para uma tabela que é feita por um órgão do governo técnico, ou como o direito penal faz em relação ao que é entorpecente. Eu tenho tipo penal, mas a lista do entorpecente é dada por uma autoridade do Ministério da Saúde. Então, se a Constituição fizesse isso por remissão, aí mudou o Código Civil, por remissão, é vínculo dinâmico, é um hiperlink. Aí eu atualizaria a regra de competência. Por quê? Porque a legislação mudou. O terceiro padrão de técnica, que é a nossa, ou pelo menos predominantemente é a nossa, é aquela que eu uso expressões que não foram criadas, né, pelo Constituinte. Eu falo mercadoria, eu falo receita bruta, eu falo salário, eu falo mercadoria, eu falo papel, eu falo livro, são coisas que estão por aí. Não é? No caso do livro, até como um objeto fora, necessariamente, do direito. Então, em sendo assim, e a partir daqueles meus pressupostos, eu não consigo ver como que poderia o STF validar uma mudança de lei tributária se, como justificativa para a sua validação, for o Código Civil mudou. Ou o CDC define assim, se o CDC é da década de 90. Então, é nesses sentidos muito precisos. A interpretação constitucional não é dinâmica se, por dinâmico, entendemos um vínculo de atualização automática toda vez que o direito privado for reformado e a regra constitucional de competência tiver sido utilizado de algum termo ali regulado anteriormente, de outra forma, agora alterada. Então, essas são as minhas conclusões. No meu artigo, eu cito, o professor Humberto tem um texto que fala sobre essa ideia do sentido, que adota o sentido civil. Ele tem uma expressão que ele traz da doutrina alemã, do conceito civilmente impregnado. Eu cito tudo isso aí lá na minha tese, no meu artigo de 2009, mas agora eu caprichei um pouquinho mais resgatando a mesa de debates. Obrigado, Marta. Imagina, obrigada. Para a próxima rodada ainda está a pergunta sobre se o Supremo, então, ele, não o legislador, isso já vencemos, overruling, essa parte, distinguish, feito, se o Supremo pode entender que esses conceitos foram atualizados, enfim, a partir das mudanças sociais e econômicas que aconteceram desde 88. Mas antes eu vou passar a palavra para o Leonardo Aguirra, que me pediu a palavra, André e João e Hugo, tá? E depois eu prometo que... Ai, desculpa, qual o seu nome? Túlio, tá? Para o Túlio também. E depois eu prometo que eu volto para a mesa. Leonardo.
boa tarde a todos e todas. Primeiramente, queria cumprimentar o IBDT nessa data especial, na pessoa do professor Ricardo Maria de Oliveira, dizer que o IBDT, para mim, é uma parte muito expressiva da minha vida. O ano que vem completo 20 anos de associado. Eu me associei ainda na graduação, então essa foi muito recente ali. E em 2006, naquela mesa, eu estava presente, não entendendo praticamente nada, porque era muito difícil. E é engraçado que naquele momento eu fiquei com aquela sensação que o professor Humberto mencionou, de que a interpretação dinâmica era legal, era mais interessante, e saí convicto que a minha interpretação, eu estou com a corrente da interpretação dinâmica, e é interessante ver que passados 18 anos minha posição mudou diametralmente para a interpretação, digamos, dita aqui, estática. Mas feita essa introdução, eu queria fazer duas perguntas para manter a tradição da mesa de perguntas, né? Principalmente para os defensores da interpretação que eu estou colocando aqui como estática. Eu tenho dúvida sobre a posição do Gilvete, mas enfim, para os defensores dessa corrente, a minha pergunta é o seguinte. Estou entendendo que a gente está partindo do seguinte pressuposto de que, ao escolher uma palavra, o constituinte originário ou derivado, e aqui friso o derivado, que eu vou falar da reforma tributária, então o constituinte originário ou derivado, ele conhece o sentido que vem sendo praticado naquele cenário jurídico e absorve como verdade, então ele vai se prolongar ao longo do tempo na aplicação da regra posteriormente, né, das normas de lei complementar ou leis ordinárias. O que é conhecer aquela realidade? Por que eu quero frisar isso? Porque de 2006 para cá aconteceram alguns julgamentos importantes no Supremo em relação a esse tema, e faço um destaque para o julgamento do caso das seguradoras, né, do ISS sobre seguradoras, o tema 581 da repercussão geral, que me parece ali de um precedente que a gente pode criticar em muitos sentidos, mas dá para extrair ali um sentido de que ali foi incorporado uma interpretação dita de pluralismo axiológico, né, uma interpretação mais próxima da dinâmica. Então, se esse é o método que o Supremo hoje vem acolhendo, ele aplicou inclusive depois em outros precedentes, no caso dos cemitérios também foi aplicada essa interpretação dinâmica, esse método foi incorporado pelo constituinte derivado ao editar a reforma tributária, a emenda constitucional 132, ou seja, quando se incorpora um sentido de uma palavra utilizada para definir regra de competência, é só o sentido daquela de regra de competência, ou estou incorporando também o método vigente, e hoje o método vigente é aquele que o Supremo disse, eu posso discordar desse método, mas é o que o Supremo disse, também. Ou seja, hoje eu estou obrigado a interpretar as normas que decorrem da emenda constitucional 132, da reforma do consumo, à luz da interpretação dinâmica acolhida, definida pelo Supremo como o método correto para definir regra de competência? Essa é a minha pergunta. Professor Humberto, o senhor quer responder? É uma boa pergunta, uma pergunta complexa, mas eu vou confessar o seguinte: eu não concordo que o julgamento sobre o imposto sobre serviços tenha essa dimensão. O ministro Fux e a sua assessoria produziu um voto que foi acompanhado pelo resultado. Basta ver o que aconteceu nos embargos de declaração. Toda aquela concepção, na minha visão, não foi incorporada. E tanto não foi incorporada que depois desse julgamento eu posso listar uma dezena, inclusive julgamentos em curso. ISS na base de cálculo de PIS/COFINS, ICMS na base de cálculo BIS/COFINS, inclusive pelo próprio ministro Fux, que diz que tem conceito é limitado, tudo mais. Aquele caso é um caso muito particular. O Supremo, na minha visão, de modo nenhum incorporou essa expressão bonita de pluralismo metodológico que ninguém sabe definir, tá? Como é que nem gnomo, todo mundo sabe o que é, mas nunca ninguém viu, né? Esse é o primeiro ponto, mas assim,
Quando a Constituição usa uma palavra e não estabelece uma definição estipulativa, qual é o significado que vai estar sendo usado? Por que usou aquela palavra? Qual que vai ser o significado? Por que usou a palavra? Um exemplo interessante é o seguinte, teve o caso do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, eu não quero me alongar, e teve uma discussão, afinal de contas, houve mudança de jurisprudência que justificaria a modulação de efeitos? É um outro assunto, tá? Mas aí eu fui verificar qual era o precedente do STJ que tinha gerado a súmula. Era com base na Constituição de 69. E o que tinha na Constituição de 69? Tinha um artigo que dizia: compete à União Federal instituir contribuições no interesse da Previdência Social. Não tinha nada, nem fato gerador, nem base de cálculo. O que aconteceu agora na Constituição de 88? Usou a palavra receita. Vai ter o mesmo efeito do que antes? A palavra é uma palavra que não tem significado? Como sustentam esses que dizem que tudo é vago, que nada possui fronteiras, etc. Mas como justificar toda a jurisprudência do Supremo, então, se as palavras não têm significado? Como é que declarou a inconstitucionalidade de um sem número de normas? Então, eu não vejo esse precedente como alguns veem. Eu vejo um precedente realmente fora da curva. Mas não quero me alongar, porque eu tenho outras coisas para falar, Zilbete. Não, de fato é um precedente, né? Então, a divergência que eu trago aqui, assim, é um erro, mas um erro do Supremo é um precedente. Eu posso até discordar do que o Supremo disse, e de fato discordo. Acho que tem pouca gente que sustenta que essa amplitude, mas só divirjo desse ponto, que eu acho que não é um erro de um ministro, até pelas consequências. Um erro do ministro acompanhado pelos demais é uma jurisprudência, é um precedente. E é um precedente vinculante. Daí a necessidade, Humberto, da gente ter os overrulings, ou os distinguish. Você chamar a atenção para o tema e falar: olha, este tema talvez não tenha sido endereçado da maneira correta e doravante será entendido de outra forma. Mas se a discussão é conceitos, e esses conceitos poderiam estar sofrendo uma evolução constante ao sabor do Supremo, a gente precisa lembrar que o Supremo rejeita isso. Eu estava comentando com o Humberto em relação à questão da receita. O Supremo discutiu receita e faturamento, e falou: opa, pera, isso aqui não é receita. E aí teve que haver uma emenda constitucional alterando o conceito. Mas ele partiu de uma análise do Supremo sobre receita. Existe uma mudança, aí de novo provocando Humberto, existe uma mudança no tempo da receita? Esta mudança do conceito de receita no tempo normativa, né? Então, supondo que o legislador se preocupe em revisar o conceito de receita no momento em que a receita vai considerando outros contornos que talvez a base tributária se torne erodida. E aí vem o legislador e a reforma. Ou o constituinte derivado à reforma. Se o constituinte derivado a reformar, estaria superada a questão? Mas o conceito é o mesmo. Então, se a gente pensar que o Supremo vem e reinterpreta, se brinca o Zé, se é 5-4, ou sei lá, ou qualquer placar parecido, o que importa é que o Supremo revisou este conceito de receita. É uma dúvida que eu tenho, que ainda persiste. Não queria muitos comentários para uma única pergunta, mas não houve mudança metodológica do STF. O STF não combina metodologia. Eu tenho pluralismo, não no sentido metodológico, mas pluralismo de visões. E aquela decisão do STF não é uma jurisprudência, não tem um monte de coisa aleatória naquela ementa
E só o único item lá que diz alguma coisa. E o que ele diz é a jurisprudência do STJ, que é a mais comum sobre ISS, que administrador de plano de saúde presta um serviço. E a questão passa a ser qual é a base de cálculo sobre a margem da intermediação, etc., sobre aproximar médicos e pacientes, ou... Só que o Fux quis, me desculpa, mas quis colocar um monte de coisa, um monte de gente talvez tenha se identificado com aquilo, e tipo, e conceito, etc., mas não só aqueles argumentos não foram acompanhados pelos demais, eles acompanharam que plano de saúde deve pagar ISS, que é uma coisa que já estava consolidada. E a coisa ficou tão perigosa ali que alguns ministros começaram a falar que tinha que ser a base cheia, que era uma coisa que o STJ já assimilou faz muito tempo. O município de São Paulo faz apuração segregada, o que é a receita sua, o que você... Olha que coisa maluca quando a verborragia hermenêutica vai longe demais. O outro voto que o Fux fez a mesma coisa quando ele falou que não cabe ao STF analisar decisões do CAD, porque elas são técnicas. Eu falei, meu Deus, a gente vai voltar para isso, porque economia é discricionário. Aí você vê, ele soltou isso, está na ementa. Mas toda a discussão em que todo mundo acompanhou é que seria reexame de fatos, a súmula do STF de filtro recursal. Então, tem que ir por esse lado. Então, me desculpe a discordância. Gente, vou passar a palavra para os 4 que pedindo que sejam bem breves para que a gente tenha tempo de uma rodada final aqui na mesa, tá? 2 minutinhos. Então, André, João, Hugo e depois Túlio. Eu agradeço a professora Marta e eu serei bem breve. Ela disse no início que essa mesa não era sobre aquele caso lá de Campinas, mas eu queria mencioná-lo bem brevemente porque eu acho que ele é uma ilustração muito boa de 2 coisas. Primeiro, da correção da posição estática e segundo, de como às vezes esse debate é colocado como uma cortina de fumaça contra o debate correto, que seria buscar os significados que estão na Constituição e que devem ser os que vão ser interpretados. Então, o que é que se tinha? Me parece que na Constituição de 46 tinha lá o imposto sobre a transmissão de bens imóveis, era só isso. E aí, na década de 50, os municípios faziam essa mesma alegação. Ah, não, as coisas mudaram, as pessoas, para evitar o ITBI, elas só fazem uma promessa de compra e venda no contrato de gaveta, daqui a pouco se cede, A cede para B, B comprou de A e depois B cede para C, só paga um registro, só paga uma escritura, só paga um ITBI. E aí, vence depois, nos anos 90, nos anos 2006 aqui na banca, na mesa, dizer, ah não, a coisa mudou novamente, quando o Constituinte tomou uma decisão expressa, na emenda 18 de 65, após essa discussão toda da década de 50. Ele disse, olha, vou dar em parte o que os municípios querem, em parte o que os contribuintes querem. O que é que ele fez? Adicionou uma nova materialidade, a materialidade da cessão. Ficou transmissão de direito de propriedade de vários outros reais, exceto em garantia, mais a cessão. E ele não previu a promessa de compra e venda, que nem é transmissão de direito real, bom, só se for registrada a promessa mesmo, mas a promessa de gaveta não é, e continua não sendo no Código Civil atual, embora possa ter uma ação de adjudicação, mas é uma coisa que pode ser desfeita, tem um distrato, pode não ir para frente, pode não ser registrado nunca. E ele não deu a promessa. Tanto é que no artigo 150, a Constituição lá bem perto menciona promitente comprador, quando está tratando da imunidade recíproca, dizendo que o promitente comprador de imóvel que era público é contribuinte do IPTU. Então as categorias estavam todas lá. Então, se alguém vier me dizer que depois, por uma evolução suposta de mudança da sociedade, esses significados podem ser mudados depois de uma expressa decisão do Constituinte sobre essa mesma discussão que existia há 80 anos, me parece que essa posição é incorreta. E aí, até hoje, estamos discutindo sobre esse prisma de interpretação estática e dinâmica e deixando de analisar o que efetivamente significam os termos transmissão e cessão, porque a discussão é completamente obnubilada por essa outra, que não me parece tão pertinente nesse caso específico do ITBI. E me parece que o Supremo agora vai fazer justiça dizendo basicamente o seguinte, tudo bem, vai ter uma transmissão aqui de A para C, mas B cedeu também para C, e aí só restam 2 questões a resolver. Se é uma cessão, qual é o valor da cessão? Porque B comprou imóvel de 1 milhão B comprou imóvel de 1 milhão na planta A, mas ele só pagou 200, ele só pode ceder 200, então a base é o quê? A base é 200. E qual vai ser o momento do fato gerador? Vai ser o registro, mas nessa hora vão cobrar 2, sendo uma cessão e sendo uma transmissão de A para C.
Obrigado, Marta, pela palavra. Queria parabenizar, em primeiro lugar, o IBDT. Eu tenho também uma relação com a casa, porque foi onde eu fiz o meu curso de pós-graduação e que me abriu muitas portas e muito importante na minha vida. A minha colocação, ela diz respeito ao sentido do debate, da pergunta, conforme ela está sendo posta, para saber se realmente há essa dúvida ou não. Eu sei que os importes de linguagem que o professor Humberto trouxe são muito pertinentes e depois também complementados pelo professor José Maria, mas eu fico na dúvida se essa pergunta ela faz sentido no direito. Por quê? Porque se a gente está falando sobre regras de competência, será que o próprio direito já não nos dá a resposta sobre como deveria ser essa interpretação? Na minha dúvida, essa resposta está bem clara, dado por instrumentos, por ferramentas jurídicas, né? Se nós estamos tratando de regras de competência e o conteúdo e a estrutura dessas normas, conforme elas foram postas no ordenamento, me parece bem claro que foi no sentido de limitar um poder, né? Foi de delimitar ali uma margem de poder que está sendo atribuída para o legislador. Então, se essas normas foram colocadas dessa forma no ordenamento, não faz sentido interpretar elas de forma dinâmica ou o nome que se queira dar. Para mim, só tem uma resposta e ela é dada pelo próprio direito. É uma questão de interpretação estática, né? Então, fazendo uma brincadeira aqui com o professor Humberto, eu acho que a resposta a essa dúvida, ela não está na sua teoria da indeterminação no direito, mas no seu livro Competências Tributárias, no seu livro Segurança Jurídica. Era essa a minha colocação. Muito obrigado. Obrigada, prefeito. Eu vou pedir, depois eu vou passar a palavra para os integrantes da mesa fazer uma rodada final e comentarem todas as perguntas, tá? Só para que a gente possa ouvir todos. Hugo? Isadora, por favor, pode deixar depois um com o Túlio, que ele vai terminar. Tá bom. Tá bom, obrigada. Eu quero levantar a questão aqui de que, independentemente de que corrente nós sigamos, se é estática ou a dinâmica, talvez o próprio debate ele encubra um problema maior, que é, mesmo se nós adotássemos a teoria dinâmica impõe que o sentido das palavras muda, mas ele não deve ser atribuído pelo destinatário da palavra, mas pelo contexto. Então, nós teríamos aí uma falsa dicotomia, porque a língua, as regras de competência se expressam por linguagem, e a linguagem é dinâmica, as palavras são dinâmicas. Nós falamos hoje um português que veio de uma mistura do latim com línguas africanas, com línguas nativas americanas, de indígenas. As palavras mudam com o tempo. Mas não é por isso, porque as palavras são dinâmicas, que elas significam o que a gente quiser. Elas são vagas e ambíguas. O que é churrasco? Para fazer uma homenagem aos gaúchos que o fazem muito bem. Se eu disser para um amigo que eu tenho uma receita de picanha na panela, aí meu amigo faz uma cara feia e diz, eu prefiro como churrasco. Churrasco aí é uma forma de preparo. Agora, se eu disser, pessoal, vamos para o churrasco da faculdade, começa 10 horas. Eu estou falando de um evento social. Eu vou para o churrasco, mas eu não vou comer nada. Estou falando do churrasco como evento social também. Aí, porque churrasco significa várias coisas, o meu médico me prescreve que eu só coma salada, e aí eu peço para minha funcionária fazer a feira, fazer o supermercado, e digo para ela, compre salada, mas considera-se salada, picanha, maminha, filé. É mais ou menos o que esse debate está encobrindo. Quer se adote a dinâmica ou a estática, mas a gente não pode dizer que a palavra é o que a gente quiser. Olha, há divergências, porque para o Sérgio, a sobremesa, que era um pudim com calda de caramelo, era um abacaxi. Tá? Era uma salada de frutas, desculpa, corrigindo. Túlio, churrasco sempre mal passado, por favor. Túlio. Muito obrigado. Muito obrigado, Marta, por passar a palavra. Queria agradecer a todos os professores pelas brilhantes exposições. O professor Zé Maria é um professor com quem eu já tenho um contato assim, mais próximo, somos muito amigos, conversamos sempre sobre assuntos como esse. Mas
A minha questão, e encurtando isso para também dar tempo para as respostas, é a seguinte. Eu não tenho muita dúvida também, tal como a majoritária mesa, ou todos vocês, de que a interpretação também é estática. A questão que eu coloco é qual é o grau dessa interpretação estática, ou mais especificamente, a interpretação estática, ela se diz respeito a que nível de referibilidade? Porque, por exemplo, é possível fazer a referibilidade a objetos de duas maneiras maiores, vamos assim dizer. Uma denotativa, eu posso dizer, por exemplo, assim, este Patek Philippe do professor Humberto Ávila é um relógio. O Rolex do Ramon Tomazella também é um relógio. O Cartier da Fabi também é. E assim por diante. Mas posso fazer também uma definição ou uma referenciabilidade aos termos, uma perspectiva conotativa. Eu posso dizer, relógio é um instrumento utilizado para ver o tempo, composto ou por um visor digital, ou por ponteiros, e assim por diante. E por que essa breve colocação ela é relevante nessa pergunta? Vamos supor que a nossa Constituição não fosse de 88, mas de 2003, um aninho depois ali do Código Civil. E ela, em determinado momento, fizesse, que seja até mesmo numa perspectiva de normas de competência tributária, uma referência a direitos reais. Utilizasse o termo direitos reais. Pois bem, até 2002, o artigo 1225 do Código Civil, ele colocava uma série de incisos que classificava o que são considerados direitos reais. Ele fala, são direitos reais, propriedade, usufruto, superfície e assim por diante. Em 2007, teve um acréscimo, superfície. Em 2023, outros 2 acréscimos, sendo um deles o de laje. E a questão que se coloca, então, é o seguinte. Essa interpretação estática, ela se daria numa perspectiva denotativa. A Constituição utilizou ali direitos reais. Eles se referem àqueles incisos que estavam ali presentes, sob pena de que, acaso considerassem os incisos subsequentes, estivéssemos diante de uma questão de inconstitucionalidade, ou levando em consideração, por exemplo, que o termo, a terminologia direitos reais, ela guarda uma definição conotativa construída pela própria dogmática civilística de muito tempo. O próprio Oliveira Ascensão tem um livro que me é muito caro, que é a Tipicidade dos Direitos Reais, que ele vai falar exatamente quais são as características, qual é a suma divisio entre o direito obrigacional e os direitos reais. E se você analisar especificamente cada um daqueles 14 incisos que compõem o artigo 1225, você vai ver que a característica essencial a todos eles se encontra presente, muito embora alguns deles sejam inclusive posteriores ao próprio artigo 1225. A questão é, essa interpretação estática, ela vai se dar numa perspectiva conotativa ou denotativa? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer, Branca. Gente, como nós estamos atrapalhando o lançamento do livro, eu vou dar uma rodada final. Eu vou dar uma rodada final aqui para os presentes da mesa, até 5 minutos no máximo, tá? Tudo bem? Então, eu vou seguir a ordem que já foi feita, professor Fernando, depois professor Humberto e, por fim, professor José Maria. Então vamos lá. Bom, eu não queria falar do assunto do agradecimento que eu tenho pelo Instituto, até porque a gente está há tanto tempo que eu já até esqueci, né, de quanto tempo eu estou aqui, mas eu não me sentiria à vontade de pular essa parte, principalmente olhando para o Ricardo, para o Walter Piva, tantos amigos aqui presentes. Então, é muito legal a gente ver nesse debate que a gente tem aqui a amizade que nos une. Com relação ao tema, né, que é outra coisa que me fascina, né, esse debate, esses debates, essa pluralidade de ideias, eu não deixo de me surpreender com essa ideia dos conceitos e da mutação dos conceitos no tempo. Sem sombra de dúvida, toda a explicação feita pelo Humberto eu admiro,
e penso que existem variações no tempo de determinados conceitos, como liberdade, né? Então, a liberdade de expressão, em particular, na Suprema Corte Americana variou muito no século XX, no século XIX, no século XXI, e continua tendo uma elasticidade semântica que precisa ser considerada. Naturalmente, Humberto, é um conceito que vai a reboque das mudanças socioeconômicas. Às vezes é a reboque do poder, por isso que quando a gente fala em interpretação também é poder, né? O caso mais emblemático que eu posso lembrar para vocês é o caso Hustler versus Povo, em que o próprio Hustler, que é um dono de uma revista pornográfica, enfrentou este problema na Suprema Corte, sendo condenado e depois absolvido, e depois condenado de novo. E depois, assim, para demonstrar como determinados conceitos não são aquela massinha, como a Marta trouxe tão bem essa ilustração, mas não ficam tão longe, porque tem esse conteúdo do poder a delimitar o que é aquela palavra naquele momento. Eu comentava com o Humberto, poxa, a ideia da receita, a ideia da renda, não tem um único significado no tempo. Tem diversos artigos que eu poderia mencionar aqui, mas um artigo que me chama a atenção, do John Avery Jones, ele fala assim: o imposto de renda está sempre falando, o conceito de renda está sempre sendo revisto. Por quê? Porque a renda, o que é renda, vai ter diversas alterações ao longo do tempo. Essas alterações, dependendo da jurisdição, do sistema político, do sistema legislativo, e aqui eu não estou a defender Supremo que decide coisa errada, mas supondo que não fosse esse o caso, mas que o Supremo revisse posições sobre a renda diante de novas normas, voltando ao debate de 2006. Certo? Então, nós estamos falando novas regras, novas leis, ou até novas emendas constitucionais que trouxessem uma revisão do que é o conceito de renda. Para terminar, e claro, para promover esse debate, esse talvez debate que a gente entra de um jeito e sai do mesmo jeito, né? Mas sempre com essa riqueza. A gente tem o Zilvete 2006 e o Zilvete 2024. Não. Mas se ele estivesse aqui, ele também voltaria atrás. Né? Os debates, falei dos debates, não do 2006 e 2024. Que eu acho até uma coisa bacana, né? Da gente estar sempre mudando. Mas os debates me trazem muita riqueza por estar com amigos de coração aberto e discutindo temas e incoerências nas próprias argumentações. Né? Que acho que é o mais legal que a gente vê numa mesa como essa, são as incoerências nas próprias argumentações, e talvez o que não fica para depois é o que a gente tem por uma convicção momentânea. E a minha convicção momentânea, né, falando que é o 2024, certo? É o que a gente consegue delimitar, que existe sim uma interpretação estática, né, colocando aqui o debate no eixo, mas o que
o que o constituinte, o que o legislador ordinário modifica em termos de conceitos de direito privado, precisam ser colocados em consideração. Era isso que eu queria dizer para vocês. Bom, são muitos pontos, o tempo é curto, vou tentar ser objetivo. Eu estou com a seguinte impressão, que existe uma incoerência invencível entre se sustentar que os conceitos estão em constante mutação, que a linguagem é sempre vaga e ambígua e, por isso, mutável, e adotar uma interpretação estática. Eu confesso a vocês que eu não consigo entender isso. Tá? Veja, se os conceitos eles estão em constante mutação, estão mudando online, de modo contínuo, eu não tenho como adotar uma interpretação estática. Eu não tenho como fazer isso. Então, eu estou com a impressão de que existem posições sendo sustentadas que não mantêm uma coerência interna. Mas é algo, claro, que o debate aqui ele é meio truncado, as palavras elas são, enfim, ditas com certa rapidez, mas eu estou com essa impressão de que existe uma contradição invencível. Os conceitos estão em constante mutação. Às vezes, por exemplo, o conceito de receita ele vai mudando. É só para lembrar o que aconteceu em 2005, o Supremo julgou a Lei 9.718. Era para saber o conceito de faturamento. A Lei 9.718 tinha vários artigos. O primeiro era assim: a contribuição para financiamento da Seguridade Social incide sobre faturamento. Artigo 2º, considera-se faturamento a receita. E o Supremo disse, não pode. É inconstitucional. É evidente que é inconstitucional. Portanto, o legislador ele não pode fazer o que quiser. Então, aqui vem um ponto que me parece muito importante para fazer um pouco conexão com a observação do professor Hugo. Eu acho que se está perdendo aqui, talvez também fazendo a conexão com o que o João antes mencionou, não é que existe um problema de linguagem separado da estrutura normativa prevista pela Constituição. Óbvio que não. As duas coisas têm que ser conjugadas. O que está perdendo, eu acho, no debate é o caráter específico do direito. O direito não usa a linguagem ordinária, não é exemplo de churrasco, professor Hugo. Nós usamos uma linguagem de maneira institucional e técnica, mediante definições estipulativas. Os diálogos que a filosofia da linguagem ordinária usa são diálogos entre pessoas de carne e osso, olho no olho, e elas podem usar a linguagem do modo como elas bem entenderem. O legislador, especialmente constituinte ou legislador ordinário ou complementar, trabalha com classes, se dirige a uma classe de pessoas, um número indeterminado de pessoas, um número indeterminado de situações, estipula conceitos e orienta a realidade. Portanto, misturar esses planos é perder o caráter específico do direito. E se nós pensarmos o que acontece com as regras de competência, vejam só, como é que se pode sustentar que a linguagem usada pela Constituição ela é necessariamente vaga na sua maior extensão e ambígua, como normalmente se diz? Vejam só, se a Constituição atribui determinadas materialidades para a União, outras materialidades para os Estados e outras materialidades para os municípios, só a União tendo competência residual, e essa competência residual tem que ser exercida por lei complementar, o pressuposto disso é que as materialidades têm fronteiras definidas de significado, porque se elas não tivessem fronteiras definidas de significado e pudessem significar qualquer coisa, não haveria espaço para a tributação pela competência residual. Vejam, se os significados não fossem com fronteiras demarcadas, fossem como rios, que em vez de poderem ser significados segmentados e separados um do outro e fossem, de repente, como oxigênio, qual o espaço sobraria para a competência residual? Então, vejam, a Constituição, ainda depois da reforma, continua com o artigo 154.1. Ora, se outros tributos podem ser cobrados somente por lei ordinária, porque aqueles alguns têm algum significado. Porque se os alguns significassem qualquer coisa, não haveria sentido nenhum para tributar outros. Mas a Constituição continua com 154.2. Veda
a sobreposição de competências. Então, vamos pensar o seguinte: se as materialidades pudessem ser expandidas e não tivessem fronteiras demarcadas, e não pudessem ser segmentadas, como é que a gente justificaria a competência residual? Logicamente, isso é inconcebível. Como é que nós, se as competências pudessem ser ampliadas, elas iriam se chocar? Como é que a gente pode falar em discriminação de competência? Como é que a gente pode enfrentar o tema do artigo 154.2, que admite sobreposição de competência só apenas em caso de guerra? E mesmo em caso de guerra, tem que eliminar, depois que terminar a guerra, a sobreposição de competência. Agora, se a Constituição veda alargamento de competência, se ela veda sobreposição de competência, e se ela condiciona o estabelecimento de lei complementar para tributar outras materialidades, é evidente que as materialidades têm significado. Então, eu não consigo aceitar essa ideia, que a meu juízo é contraditória, de simplesmente dizer que os significados eles são totalmente construídos pelo intérprete, que os dispositivos admitem vários significados, todos eles são corretos, que a linguagem é dinâmica, ela é necessariamente vaga e ambígua, como se todas as palavras tivessem a mesma estrutura. Elas não têm a mesma estrutura. Liberdade tem uma estrutura diferente de receita. São termos completamente diferentes. Então, o que eu acho que termina acontecendo é, no fundo, a desconsideração do significado da linguagem e a desconsideração, e aí o João tem toda a razão, do que significa uma regra de competência. É uma faculdade atribuída a um ente federado para tributar determinados fatos, e se esses fatos foram especificados, é evidente que outros fatos é que não podem ser tributados, porque senão não faria sentido nenhum indicar aqueles fatos, se eles não tivessem significado. Seria igualar a Constituição de 88 à Constituição de 69, que não previa materialidade nem fato gerador para determinadas competências. Então, em resumo, eu acho que esse debate precisa, digamos, ser aperfeiçoado. Eu acho que ele está eivado de contradições, na minha visão, posso estar errado. Não se pode sustentar ao mesmo tempo essa mutabilidade permanente e esse dinamismo permanente da linguagem e da interpretação, ao mesmo tempo que se sustenta uma interpretação estática. Essas duas coisas, na minha avaliação, elas não podem conviver. Muito bem. Obrigado, gente. Muito bem. Como eu disse que naquela oportunidade, né, em 2006, o debate foi misturando camadas, né? Num determinado momento, o dinâmico, foi até citado, STF e União Homoafetiva, que seria um caráter dinâmico mais das relações sociais, né? O Zvet falou sobre isso. E um outro era a argumentação no sentido de que uma mudança no Código Civil demandaria como obrigatório uma atualização da jurisprudência, por exemplo, para aceitar uma lei nova como seria a Lei Campineira. Então, são coisas diferentes. Então, quando a gente fala, eu defendo aqui a posição estática, a gente está repetindo um espantalho, uns apelidos muito mal aplicados. Daí eu escuto o João Alho, eu concordo com ele, falo, puxa, mas é isso ou a gente está falando de regra de competência? Então era um exercício de falar, puxa, naquele momento se disse que o Código Civil validaria uma lei campineira. E aí o Valdir de Oliveira Rocha, que não falou nada sobre o conceito, ele falou, eu sou totalmente contra, porque tem que ser cartório de registro de imóveis. Dito isso, tá? Há aqueles que entendem que interpretar produzindo nova norma, ou seja, a partir de texto de norma, produzir normas, tenha nome de norma decisão ou norma, separando a expressão texto de norma ou não, né? Essa norma é um sentido sobre aquilo, e muitos, quase todo mundo hoje que se ocupa disso vai dizer que tem algum aspecto constitutivo de sentido. Eu vou encontrar isso nos textos do professor Humberto, eu vou encontrar isso no próprio Paulo de Barros Carvalho. É verdade que naqueles 2 livros mais clássicos dele é um parágrafo em cada um, mas tem ali um caráter. O Eros Grau, vou falar então aqui no meu orientador, ele vai dizer, eu tenho um texto e eu vou produzir normas dele, mas não quer dizer que o sentido esteja ali mecanicista, pré-estabelecido, rígido, porque é como o sonho
sonho, daí as metáforas dele, o sonho de valsa, que tem camadas e coisas que eu descubro, ou o escultor que vai lá e faz 10 Vênus de Milo, talvez ele esteja só tirando o excesso da pedra, porque ela já estaria ali. A partir da minha leitura de filosofia da linguagem, eu entendo que se trata de um processo constitutivo do sentido, onde eu não tenho como afirmar que o resultado que eu cheguei guarda referibilidade com o ponto de partida. Me distancio disso de Friedrich Miller, de Eros Grau. São opções. Carrego-as desde o século passado, certo ou errado. Não é? É um pouco mais construtivo. Mas eu não sou um relativista. O professor Humberto Ávila, que estuda bastante filosofia da linguagem, vai saber que muitos dos relativistas vão entender isso quase como que defendendo, achando ótimo, é isso mesmo, é tudo solto, etc. Eu vejo, sim, núcleos de constância, não é? Muito próximo do que o Herbert Hart falava. Não é? Muito influenciado pelo próprio Wittgenstein, ou pelo debate que ali estava em Cambridge e Oxford, né? De que a gente mais acerta do que erra, que a gente mais paga tributo do que discute franjas do tributo. Não é? Mas que nem é um grilhão que aprisiona o sentido dos conceitos, e nem é a confusão que talvez os realistas ou relativistas gostariam. Não é? Nisso, o núcleo que a gente consegue perceber de alguma coisa são aqueles referenciais. Tem certas coisas que, se eu começar a adotar regras estranhas para todos os significados, eu vou ser rechaçado. Ou talvez, né, não vai fazer sentido. Wittgenstein vai falar que eu estou em outro jogo de linguagem. Não é? Eu não tenho como assegurar qual que é o uso correto dos conceitos. Eu tenho como falar de semelhança de sentidos, né, as semelhanças de família. Em torno dele, mas eu não consigo dizer aquele era o sentido pré-existente. Não é? O que eu posso prender depois da condenação em segunda instância, a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, não é? Senão eu vou ficar aqui no 6-5. Então, os ministros, quando que eles estão certos? Quando eles são 6 ou quando eles são 5? Quando é a favor do contribuinte está certo, quando é a favor do fisco está errado? Não é? Então, esse do ponto de vista da filosofia da linguagem. Então, eu acho que vale a pena, porque eu defendo uma ideia de positivismo não inclusivo, sair da busca da compreensão dos sentidos pré-existentes, da linguagem como referência de sentidos pré-existentes, para análise dos argumentos postos na decisão. E os argumentos postos na decisão, eu digo, não vejo sentido, mas é um juízo normativo, pessoal meu, alguém falar que vai mudar, a atualizar uma regra de competência por um eventual sentido novo de direito privado. Essa argumentação eu acho errada. Eu consigo entender alguém falar que o ICMS está dentro da base de cálculo PIS/COFINS. Eu consigo entender uma argumentação se for em torno do 195.1b. Eu consigo entender também que se diga que ele deve ser excluído a partir do 195.1b. Eu não aceito, e aí é normativo, não é descritivo, eu não aceito uma decisão que vai dizer que, por exemplo, deveria ser incluído, mas por conta do resultado fiscal isso vai ser problemático. Ou eu deveria ignorar isso porque eu acho que o povo está cansado da corrupção. Aí eu tenho um vazio, uma ausência de um teste de pedigree. Então, é nisso que eu vou conciliar até com uma postura que seria muito mais constitutiva de sentido do que que o meu próprio orientador, do que o próprio Friedrich Miller, que eu tanto li, não é? E fui bastante cobrado em 2004 na minha banca, o professor Humberto estava lá. Não é? Eu consigo, se eu não consigo ir pelo lado das razões pelas quais eu decidi, eu quero pelo menos julgar quais os argumentos foram postos. E aí eu consigo pelo menos fazer um critério de positivismo muito pouco pretensioso, que eu quero saber, pelo menos você usou o direito positivo para justificar isso? Você usou a regra de competência ou você jogou um espantalho qualquer, como o povo não suporta mais, ou análises econômicas, ou eu não gosto dessas empresas, ou o Código Civil mudou? Muito bem, Marta. Bom, gente, eu teria vários comentários para fazer, mas eu não vou mais me colocar como um obstáculo, né, ao lançamento do livro. Eu acho que esse é um tema muito relevante e que a gente acaba sempre voltando em muitas mesas de debate, em muitos trabalhos produzidos aqui no IBDT, seja na nossa grande revista,
nas 2 revistas que nós temos, sejam na série Doutrina Tributária, seja na série Tributação Aplicada, seja nos livros que publicamos, né, de alguns professores, como o professor Ricardo, professor José Maria. Então, o debate não se encerra, mas pelo menos já evoluímos em alguma medida, pelo menos aqui há um 4-0, viu? Não tem 6-5, calma, Zé, tá? Há um 4-0 relativamente ao fato de que a legislação ordinária não pode mudar a Constituição. É impressionante. Olha, eu vou dizer que o professor Chueri na África faz milagres. Obrigada pela atenção de todos. Muito bom, o Chueri está lá também. Claro. Ninguém disse que ele não está assistindo, hein?